Olá, olá! Espero que goste deste vídeo. Faça like e subscreva para receber mais vídeos iguais a este. António Manuel, prazer imenso tê-lo aqui. Muito obrigado. Prazer é meu. Muito obrigada por ter vindo. Apresente-me os seus músicos. Na guitarra, Os UHF, António muito bem. Leal. Muito gosto. Na bateria, o Ivan Cristiano. Muito bem. E no baixo, o Luís Simões. Muito gosto. Então Daqui qual a é o pouco filho? Teremos, é este. Muito bem, Teremos sim, mais um senhora. músico, daqui a pouco o teclista, o Fernando Rodrigues. Para outro tema. Exatamente. Muito bem. António Manuel, muito obrigada por estarem aqui connosco. É um prazer imenso ter os HF aqui no Ponto de Equilíbrio. Muito obrigada, agradeço desde já a todos. Muito obrigada. Vamos então sentar. Então, 40 anos de carreira, António Manuel, não é coisa pouca. É uma vida. Não é? É uma vida de descoberta. Nós começamos isto quase sempre por uma brincadeira, penso eu, ou uma convicção, um sonho, e depois viemos por aí e é uma vida. Mas pensava assim que ia durar uma semana, um mês, como é que foi? Como é que foi a ideia inicial? Olha, pensávamos nisso, nós, na altura, como as pessoas à nossa volta. Porque não havia, digamos que, uma tradição da música moderna em Portugal que durasse muito tempo naquela altura. E vou dizer porquê. Porque antes do 25 de Abril, os jovens que tinham grupos tinham uma problemática que era a tropa. E a tropa significava guerra. Pois era. E quando vinham da guerra, esqueciam a música, os grupos, queriam viver, queriam casar, queriam trabalhar, queriam esquecer. E então pensavam sempre que realmente aquilo podia não durar muito tempo, mas a verdade é que durou, portanto durou 40 anos, não é? Com as suas, sim, com certas mudanças, não é? Com certas sim, mudanças. Houve algumas mudanças durante este tempo todo, mas o que é normal também. Que história é que faz de todo este percurso de 40 anos? Que balanço é que faz? Uma descoberta do nosso país, uma descoberta que a música popular pode ser importante para a vida das pessoas. Eu digo isto por causa da legião de fãs, admiradores que conhecem profundamente a nossa música e para os quais as canções fazem parte das suas vidas. Há mensagens escritas que têm sido muito importantes, têm criado equilíbrio em muita gente. Assinalaram estes 40 anos com 2 espetáculos, não foi? Sim, Lisboa e Porto. Exatamente. Como é que foi a energia desses espetáculos? Como é que foi sentir tanta gente a aplaudir? Porque tem várias gerações, não é? A ouvi-los. Sim, naturalmente que sim, porque senão isto também não durava. Como é que foi? As celebrações são sempre momentos de grande tensão. Eu pessoalmente já sou uma pessoa experiente, domino o palco no sentido dos nervos, mas salas como esta, com a intensidade de emoções, são sempre difíceis de controlar e às vezes a lágrima vem ao canto do olho. 1,5 milhão de discos vendidos, não é coisa pouca. Mais de 1.750 concertos. É uma vida, realmente Isso é um mesmo trabalho. É uma trabalheira. Faz parte, quer dizer, repare, nós temos um estilo de vida diferente, não é? As pessoas trabalham durante a semana e ao fim de semana descansam. Nós durante a semana ensaiamos ou gravamos, ou estamos a fazer promoção e ao fim de semana vamos para os espetáculos. Portanto, nós temos ritmos de vida diferentes, mas é uma vida que se escolhe e como tal, só temos que ter a felicidade de a poder viver, porque é um privilégio ser artista em Portugal. E qual é o vosso segredo para terem durado assim 40 anos? O que é que tem mantido? O que é que está ali que une realmente o que está na vossa essência que perdura? Porque tem que ser muito forte para durar 40 anos. Sim, naturalmente que as coisas que fizemos foram importantes, como já disse, mais quer dizer, para nós também, mas sobretudo para as pessoas. E eu acho que sem fãs, sem admiradores, sem seguidores e sem canções que se tornaram importantes, era difícil haver um grupo como nós, porque nós não somos subsidiados, isto não é um projeto que existe sem consequências. As consequências vêm dos espetáculos, vêm do sucesso, vêm dos discos vendidos. Sem isso, não haveria este projeto. Para comemorar estes 40 anos, reeditaram 3 CDs que portanto, estavam em vinil e reeditaram em CD. Porquê é que decidiram fazer isso? Porque os discos estavam perdidos há muito tempo. E eu sinceramente nem sei porquê. Eu não consigo explicar o que é que se passou. Há mais de 30 anos que a editora desapareceu. Fala-se que foi vendida, mas eu nunca tive nenhum
contacto oficial no sentido se o nosso repertório foi ou não vendido. O que se passa connosco passa-se com o José Afonso, o repertório dele, Adriano Correia de Oliveira, alguns discos do Sérgio Godinho, do Fausto, do Vitorino, e eu tomei agora a liberdade e a responsabilidade enquanto autor de fazer as edições, reservando os direitos se amanhã alguém aparecer para exigir que a sua contrapartida. O que mais me espantou foi que estes discos, sendo finalmente editados em CD, esquecidos, perdidos há mais de 30 anos, há 36 anos, entraram os 3 para o top de vendas nacional ao mesmo tempo. Isso provou uma coisa, que valia a pena fazer o que fizemos. Que maravilha, não é? Que maravilha. É nestes pequenos atos, nestes reflexos, que eu descubro um apaziguamento de que valeu a pena. É. Ao fim e ao cabo, também está a contar agora a história da música em Portugal. Portanto, pegar nestes discos em vinil, passá-los em vinil, dar assim ainda mais destaque, é uma coisa extraordinária. Sobretudo que nunca tinha sido feito. Foi a primeira vez que alguém fez isto, assumimos essa responsabilidade. Nada disto foi feito, como é que eu ia dizer, foi feito à revelia, mas não de uma forma não pensada. Todos os direitos estão consignados. Tudo isto, aliás, comprei os direitos das capas quando descobri finalmente o fotógrafo, que era a minha grande preocupação, eram os direitos das capas, porque eu não sabia quem os tinha. Portanto, depois de ver o reflexo das pessoas, sabe que no lançamento, isso aconteceu numa FNAC em Almada, houve um lançamento a uma hora certa. Às 21 horas nós tínhamos um escaparate, a loja tinha posto um escaparate tapada com um pano preto, sim, onde estavam os discos. E estava já tanta gente, até no ensaio de som, nós tocámos lá depois, que o responsável da loja me perguntou: António, não será possível já pormos à venda os CDs? E eu acho que sim, está aqui tanta gente. E quando descobrimos os CDs, tirámos o pano preto, sabe que havia homens da minha idade a correrem para os discos como se fosse para bombons, não é? E eu fiquei espantado, afastei-me e fiquei a ver e disse: valeu a pena correr o que nós corremos para chegar aqui. O que é que existe ainda dos HF? Do HF, o que é que existe ainda? Aqui, desses álbuns que agora foram reeditados, o que é que ainda encontra lá, não é? O que é que se encontra lá? Encontra-se, quer dizer, uma fase da nossa vida criativa. Quando nós saímos a Valentim de Carvalho e fomos para a Rádio Triunfo, que é a editora onde gravámos estes 3 discos, depois mais tarde também foi Orfeu, o que nós encontramos é uma fase de descoberta dos UHF. É quando nós deixamos de... Os Cavalos de Corrida foram o nosso grande sucesso, o primeiro, não é? A Rua do Carmo depois, e depois nós começamos a fazer experiências em estúdio. E sobretudo, há um disco que é o Ares e Bares de Fronteira, que é um disco muito experimental. Nós começámos a dominar a técnica de estúdio. Eu acho que isso foi muito importante para ver que o grupo não tinha só um caminho, tinha outros caminhos musicais. E o terceiro disco ainda é mais curioso, porque foi não é um disco ao vivo, e foi a primeira vez que se gravou um disco ao vivo em Portugal no âmbito da música rock. Esse disco só havia em vinil e havia muito poucos exemplares. E chegava a custar, nestes loteamentos, nestas sessões que se fazem de venda na internet, chegava a custar 300 €, que era uma coisa perfeitamente descomunal. Porquê? Porque é raro, não é? E agora finalmente está em CD. E o que é que se mantém ainda deste espírito, atualmente? O que é que se mantém ainda dos UHF iniciais? Comunicação, sabe? A música rock é uma inquietação. A escrita poética que me conduz, eu sou o letrista do grupo, reflete muito aquilo que se passa à nossa volta. Não só em termos nacionais, mas também em termos internacionais. E isso tudo criou uma imagem própria. O UHF tem o seu lugar na música portuguesa como um grupo de inquietação. A música rock é uma música citadina, uma música urbana, mas não é o nosso único campo, não é o meu único campo de abordagem musical. Mas acho que essa inquietação, essa vontade de chamar às vezes a atenção para certas matérias, também denunciarmos a nós próprios enquanto seres humanos, que temos paixões, que temos amor e desamor, tudo isso no fundo faz, digamos, a fotografia grande dos UHF. Este tema, Cavalos de Corrida, é um tema que é transversal, toda a gente ouve, toda a gente gosta. É uma música, é intemporal na verdade, não é? E isso espanta-me. Espanta-me porque é o nosso segundo disco. Nós gravámos primeiro um disco, o Jorge morreu
ano antes numa editora pequenina de Lisboa, Metrosom, e quando este disco sai um ano depois, já na Valentim de Carvalho, e se torna um sucesso, eu hoje posso dizer já com alguma calma, alguma seriedade, de que esta música abriu portas para um movimento musical chamado rock português, porque a partir daqui muitos jovens quiseram agarrar numa guitarra, quiseram agarrar no microfone e quiseram fazer canções. Isso aconteceu porque houve uma canção de sucesso que ultrapassa o tempo, e isso é que ainda hoje me deixa curiosamente espantado, porque está a acontecer, não é? Falou há pouco do nosso querido Zeca Afonso. Há 2 anos, não foi? Lançou um álbum em sua homenagem. Lançámos, sim, senhor. O José Afonso é uma coisa curiosa, como eu disse, o repertório dele também está neste momento esgotado no mercado, porque a mesma editora não tem, não sei o que é que se passa, não reedita os discos dele, e nós começámos por fazer algumas versões e íamos sendo desafiados pelos fãs, alguns fãs, que diziam: mas quando é que fazes um disco do José Afonso? Quando é que se faz? E há um dia em que eu assim, chegou a altura. Nós estávamos a fazer um programa na altura em que fez 30 anos sobre o seu desaparecimento físico. Eu estava na rádio, na altura na Antena 1, a tocarmos ao vivo mesmo com 2 violas e voz. E pensei para mim, é este ano tem que ser. E então fizemos mais umas versões, chamámos-lhe A Herança do Andarilho. Fizemos com algum receio. Sim. Fizemos com receio por 2 motivos, sabe? Que algum purismo, digamos, da época estivesse contra as versões e, por outro lado, que os nossos fãs não gostassem de... Bem, estes agora já deixaram de fazer coisas originais e estão a fazer versões. O disco foi maravilhosamente bem recebido. Tivemos logo que fazer uma edição também em vinil, portanto, primeiro CD e depois vinil. Reforçarmos a edição em CD. Estamos outra vez à beira de esgotar o disco, que vai ser outra vez reeditado. E é a forma de nós trazermos alguém muito importante da nossa música para a divulgação e para que não seja esquecido. Infelizmente somos só nós, porque os discos dele, como eu disse, estão esgotados. Isso são vocês e são muito bem, portanto nós adoramos a vossa Obrigado. música. Meu querido, diga-me então, e agora assim para o futuro, o que é que vocês ainda pensam? Ainda se fazem planos depois de 40 anos? Fazem-se planos, porque é preciso ter uma dinâmica programada, é preciso ter organização, no fundo. A digressão está na estrada desde janeiro e, portanto, aquilo que nós queremos fazer agora é acabar o disco de originais. A primeira canção que já está em divulgação há um tempo, vamos tocá-la de seguida. E, no fundo, eu acho que uma das coisas que mantém os músicos focados e alegres é porque nós somos meninos. Somos meninos com um brinquedo. E um brinquedo é sempre uma nova canção, é sempre um novo disco, é uma ida para estúdio. Sabe que em estúdio nós trabalhamos normalmente em paredes fechadas, nem sequer vemos o sol do dia, mas é uma sala de brincar no sentido de ir à descoberta de coisas novas e de fazer coisas novas. E isso motiva-nos muito. A digressão é uma coisa, o estúdio é outra. E o desígnio da sua vida passa pela música? Não só, mas passa sobretudo. Há uma altura na minha vida em que eu descobri que isto já não era uma experiência, era uma realidade, nomeadamente a escrita de canções. Eu já editei vários livros, os meus primeiros livros são de poesia, e quando me chamam poeta eu acho que são muito simpáticos, mas eu costumo dizer que não sou um poeta. Eu sou um escritor de canções que às vezes escreve poesia, e portanto especializei-me na escrita de canções. É uma técnica que se desenvolve, que se aperfeiçoa. Eu quando olho para a minha rima hoje em dia em relação aos primeiros discos, aquilo ainda era um bocadinho formatada, a tentativa de fazer a rima e de escrever o suficiente, o verso correto nas canções. Hoje em dia já é um bocado, como é que eu ia dizer, é meu, sou eu a respirar. O António Manuel escreve muito bem, e toda a escrita, a música, toda esta vida é para si também uma busca espiritual, um encontro espiritual? É. Eu sou uma pessoa muito espiritual. É porque neste encontro no universo, neste ponto em que nós estamos, a confluência de energias que nos tocam, a harmonia ou a desarmonia que nós procuramos, o sentir os sinais e tudo isso funciona na minha vida. Sou um homem pacificado. Foi sempre assim? Não. Isto veio com o tempo. É uma coisa que se encontra com o tempo? É. Sabe, há um tempo em que nós
percebemos que estamos a fazer alguma coisa que toca ao divino, não é? A inspiração é alguma coisa divina. É algo divino mesmo, porque não é quando nós queremos. Eu não estalo os dedos e escrevo uma canção. Até posso escrever uma canção em 5 minutos, mas não consigo estar a dizer assim, amanhã vou escrever 2 canções. Há ali um diálogo secreto, há um diálogo de emoções que nos toca e nesse momento tudo acontece. Sabe que eu posso andar assim meses e meses para conseguir fechar um poema de uma letra e depois naqueles 5 segundos tudo aparece. Eu olho para aquilo, isto já cá estava, não é? Eu é que não estava a ver nada. Portanto, é um encontro consigo próprio. Sim, naturalmente que sim, naturalmente que sim. É tão bom de estar aqui a falar consigo. Agora, outra questão, onde é que encontra o seu ponto de equilíbrio? Eu sossego muito com a música, curiosamente, é com o jazz. Sossego muito. Sossego tanto que às vezes adormeço. O que é bom, não é? O que é bom. Também quando tento meditar também adormeço, mas também faz parte da meditação. Mas o meu ponto de equilíbrio é isso, é sobretudo sossegar-me. Tentar esvaziar. Deixar de ouvir o ruído, deixar de olhar para o relógio, olhar para o telemóvel, não é? Que hoje parece que passou a ser o nosso terceiro braço, não é? Sem ele nós sentimos despidos. Fechar. E gosto de encontrar-me com a natureza. Eu vivo felizmente ao pé de um bosque e é fantástico passear. Muito obrigada, António Manuel. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. O ZooHF, que prazer tão grande. E vamos ouvir agora mais uma música de sucesso, não é? Qual é que vamos ouvir agora? Hey, bora lá. Qual será? É esta. É essa? É, sim, senhora. Esta que acabou muito bem, sim, senhora. Muito obrigada a todos que aqui estão. O HF é um prazer tê-los aqui. Muito obrigada e maior sucesso.